assunto da aula, necessariamente a gente tem que conversar sobre o sistema urinário. Sonda, esse tipo de sonda que a gente vai conversar hoje, tem tudo a ver com o nosso sistema urinário. Por isso, a gente precisa entender como é que esse sistema acontece, como é que esse sistema se dá, como ele se apresenta. E aí a gente, então, vai falar rapidamente sobre o sistema urinário e depois a gente vai entrar no assunto da aula mesmo, né, que é a sonda, tá bom? Sonda vesical de Demora. Bom, vamos lá. Falando especificamente do sistema urinário, acho que vocês já devem imaginar que o sistema urinário é responsável pela formação, digamos assim, e pelo armazenamento, né, pela eliminação da urina. Então, o sistema urinário elabora, armazena e elimina a urina, e eu vou mostrar para você como é que isso acontece, em quais condições isso acontece e quem é que faz quem é responsável por cada parte aí desse sistema, tá bom? Vamos lá, então. Então, ó, você tem órgãos responsáveis pela elaboração da urina. Esses órgãos, na verdade, são os rins. Eu vou mostrar um desenho para você, ó. Aqui eu vou mostrar o que significa cada um. Você tem órgãos que são responsáveis pelo armazenamento da urina. Uma coisa é você produzir urina, outra coisa é armazená-la, tá? Então, existe uma parte do nosso corpo que elabora, que faz a urina, e existe uma parte que armazena a urina, que guarda, digamos assim, né? Temporariamente, lógico, que armazena, que guarda a urina de forma temporária, ou seja, por um tempo, tá? Não é eterno. E existe também uma parte do nosso corpo que elimina, ou seja, que coloca para fora, que excreta a urina, tá? Então, tem quem faz a urina, tem quem armazena e tem quem elimina, que é quem coloca para fora. Eu vou mostrar um desenho para que você entenda quem é que faz cada uma dessas coisas. Importante dizer, muitas vezes a gente pensa que na urina só tem água. Não é bem isso, tá? Na urina a gente também tem a presença de ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato. Geralmente tudo que está em excesso e o que é prejudicial. Então, o que tem muito no corpo e o que é prejudicial, o que faz mal, os rins filtram e produzem a urina. A gente vai fazer o desenho aqui, vai mostrar como isso acontece, tá? Dando mais um pouco de detalhes sobre o sistema urinário, eu acabei de falar para vocês que tem quem produz, quem armazena e quem elimina a urina. Esses órgãos são divididos em dois grupos. Existem os órgãos excretores e os órgãos secretores. Órgãos secretores produzem, fazem, elaboram a urina. E os órgãos excretores são aqueles que têm como função processar a drenagem da urina, ou seja, colocar a urina para fora, ok? Então, tem órgãos secretores, são os órgãos que produzem, que elaboram a urina, e tem os órgãos excretores, que são os que excretam, que drenam, que colocam para fora, que eliminam a urina do nosso corpo. Agora a gente vai dar nomes para esses caras. Quem será que produz? Quem é que conduz a urina? Quem armazena? Quem coloca a urina para fora? A gente vai ver agora. Bom, esse sistema urinário é dividido, como eu já falei, né? Em partes, em órgãos. Quais são esses órgãos, professor? Existem 2 rins, existem 2 ductos, calma que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Existe uma bexiga e uma uretra. 2 rins, 2 ductos, uma bexiga e uma uretra. Na prática, é isso aqui, ó. Vou dar um desenho aqui, isso. Esse é o nosso sistema urinário. No caso aqui é masculino, tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vamos lá.
Ó, você tem aqui os dois rins. Você tem aqui os dois rins. Esses dois rins, se vocês perceberem, eles são abastecidos aqui, ó, por veias. Consegue ver por artérias? Tem as artérias aqui que entram. O que essas artérias têm? Sangue. Então, os rins filtram o sangue do nosso organismo. Podem perceber aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês observarem o desenho, ó. Vamos lá. Vejam aqui. Artérias que entram, que estão conectadas com os rins. Fazendo o quê? Abastecendo os rins de sangue. E aí o papel dos rins é filtrar o sangue. Retirar do sangue o que está em excesso, como eu disse a vocês, né? O que está em excesso e o que faz mal. Com todas as substâncias nocivas, a ideia dos rins é filtrar, fazer uma limpa mesmo no nosso organismo por meio dessas artérias que abastecem os nossos rins com sangue, tá? Então, vamos lá. Então, parte 1. Nós temos dois rins. Deu para ver, né? Um rim aqui e o outro rim aqui. Esses rins filtram o sangue e produzem urina. Então, é aqui que a gente tem a produção de urina, tá? Daqui para frente, a urina vai para outros lugares até sair do nosso corpo. Ela não sofre alteração. Ela vai sair dos rins e até sair do nosso corpo não há alteração na urina, beleza? Bom, tranquilo, professor. Eu entendi que os rins filtram o sangue e que dele retiram as toxinas, as substâncias nocivas e também substâncias ou o que tiver em excesso, e aí isso vira urina, eu entendi. Mas como é que a urina sai do nosso corpo? Qual que é o caminho que a urina segue para sair do nosso corpo? Vamos lá. Você tem um rim aqui, o outro rim aqui. Urina produzida. Conseguem ver esses dois... Aqui, ó, essas duas partes aqui são chamados... Isso, pode ser. São chamados, uréteres ou ductos. Na prática, significam, uma metáfora, são encanamentos, digamos assim. O que acontece? A urina, né, sai dos rins, e aí ela é conduzida por esses ductos ou tubos, né? A gente chama ductos ou ureteres, até a bexiga. Então, a urina ela é produzida no rim e precisa ser estocada na bexiga, tá? A bexiga armazena urina. Entre os rins e a bexiga, existem esses ductos, que são uma metáfora, hein, gente? São como encanamento. Quando você abre a torneira na sua casa, sai água. Por que sai água? Porque a água vai pelo cano até chegar na torneira onde você abre. É justamente essa a ideia desses ductos aqui, ó. Eles conduzem a urina dos rins até a bexiga. Lá na bexiga, a urina fica armazenada temporariamente. Então, assim, é feito, né, de forma perfeita. Urina produzida, ela é encaminhada ou conduzida por esses ductos que, na prática, são semelhantes ao encanamento, saem dos rins, são conduzidas por esses encanamentos e desembocam ou jogam, né, levam a urina até essa bexiga, e a bexiga é onde a urina vai ser armazenada. Então, vamos lá, deixa eu mostrar a bexiga para vocês. Aqui está ela, ó. Essa parte aqui. Percebem que os ductos abastecem a bexiga, porque ela é onde vai armazenar. Então, a nossa urina vai ficar armazenada aí, e aí depois a última parte é aqui, é a uretra, né, que é por onde a urina vai ser excretada, vai ser colocada para fora do corpo. Perfeito, né? Então, mais um resumo. Você tem um rim aqui, outro rim. Urina é o resultado do processo de filtragem desses rins. Os rins tiram o que está em excesso e o que é prejudicial. Isso vira urina. Essa urina é conduzida à bexiga pelos ductos ureteres ou tubos. Lá na bexiga, ela fica armazenada temporariamente. Em algum momento, essa urina precisa sair, ok? E como é que ela sai? Ela sai pela uretra
Nesse caso aqui é um paciente masculino, né? Mas aqui você tem também, ó, um exemplo feminino. Percebam, a lógica é exatamente a mesma. Um rim, outro rim, a artéria abastecendo, 2 ductos, uma bexiga e a uretra. É exatamente a mesma lógica. Porque são organismos, nesse sentido, tá, gente? No sentido de funcionamento, são iguais, né? Esse sistema urinário se dá tanto para o homem quanto para a mulher. Rins produzindo urina, ductos conduzindo essa urina até a bexiga, bexiga armazena a urina, uretra coloca essa urina armazenada na bexiga para fora do corpo. Drena essa urina, lança para fora, elimina a urina que foi armazenada temporariamente lá na bexiga, tá bom? Bom, essa é a ideia que a gente precisa saber para entender quando é que é utilizado uma sonda. E por que é que uma sonda... Deixa eu apagar isso aqui. Por que é que uma sonda é tão importante? Vamos lá, vamos entender o porquê. O que acontece, meninas? Muitas vezes, esse processo aqui, ó, vamos lá, a bexiga armazena a urina, e aí ela vai estocando, enchendo, porque a urina vai sendo produzida, os rins filtram, os ductos conduzem a urina para a bexiga e ela vai armazenando. Só que, por vários motivos, a urina não é excretada. Em alguns casos, a urina não sai do corpo. Fica armazenada na bexiga, não sai. É justamente nesse momento que a gente precisa de uma sonda. Por quê? Vejam, eu vou mostrar para vocês como é que coloca, mas a ideia é, você tem aqui, ó, a bexiga está lotada. Obviamente, a bexiga não é infinita, ela tem um limite. Tudo que armazena tem limite. E aí, quando essa bexiga já chegou no seu limite, que ela está cheia, a gente precisa tirar a urina dela. E aí, como é que a gente faz? Coloca, entre aspas, um cano, mais um encanamento, digamos, uma metáfora, tá, gente? Mais um encanamento pela uretra do paciente. Lembra que a uretra que coloca a urina para fora? Nesse caso, a gente vai ter que passar um caninho, deixa eu mostrar para vocês. Vai ter que passar um encanamento, digamos, no jeito... deixa eu mostrar aqui, para que vocês entendam. Depois eu volto aqui, tá? Olha aí, ó. Vejam que situação. Você tem aqui, ó, uma bexiga cheia. Então, ó, você tinha 2 rins, produziram urina, a urina foi conduzida pelos ductos, caiu na bexiga. Percebam essa bexiga aqui, ó, quão cheia ela está, né? Dá para ver, né? Esse líquido amarelo escuro, parece meio dourado, urina. Percebam que ela já está no limite. Essa bexiga já teve a sua capacidade de armazenamento ultrapassada. Ou seja, gente, alguma coisa aconteceu, não eliminou, essa urina não saiu do corpo do paciente, não foi eliminada, a gente vai ter que passar a sonda. Qual que é a ideia da sonda? É só a gente olhar para o desenho. Vejam que, nesse caso, é um homem, tá? Eu vou mostrar de mulher também. Mas, nesse caso, é um paciente masculino. É um homem. E aí a gente coloca esse, digamos assim, esse catéter, esse caninho, pela uretra do paciente. A gente fala canal também. Pelo canal da urina. E esse caninho, esse encanamento, uma metáfora novamente, segue o caminho da uretra até ser introduzido na bexiga. Entrando na bexiga, a urina consegue sair. É só vocês olharem aqui para essa imagem. Ó. Olha que louco. Isso aqui é a uretra, tá? Tudo isso aqui é a uretra. O caninho veio, ó, adentrou a bexiga. Agora, esse encanamento, esse catéter, está dentro da bexiga para quê? Para que a urina possa sair, possa ser conduzida para fora do paciente. Lindo, né? A ideia é maravilhosa. Então, eu vou falar daqui a pouco quais são as situações que normalmente isso acontece, mas o que vocês precisam entender? A sonda só é passada
quando algo acontece, esse paciente, de forma natural, não consegue eliminar a urina. A urina não sai do corpo dele. Ela é produzida, é conduzida até a bexiga vai se enchendo, enchendo. Como não teve alguma falha, algo impediu a saída da urina, a gente tem que passar sonda. E aí aqui vocês têm um exemplo, né? Vou mostrar da mulher daqui a pouco. A gente tem que colocar esse caninho para conduzir a urina, para drenar, para esvaziar a bexiga, senão isso causa prejuízos ao nosso paciente. Isso, só que, exatamente. Aí o que acontece aqui, ó. Tem da mulher, eu vou mostrar dela também. Coloca também, a lógica é exatamente a mesma. Você tem a uretra, e aí você tem um canal, né? E aí esse catéter, esse caninho, entre aspas, é conduzido pela uretra até adentrar, se plugar, digamos assim, na bexiga que armazena a urina. Obviamente, vocês devem imaginar que não é uma coisa legal e não é uma coisa... É uma coisa desconfortável, não é legal, dói, também constrangedora, né? Mas não é algo legal. Então, por isso que essa sonda é utilizada quando realmente há necessidade. E aí você pode pensar, professor, mas se alguém puxar, alguém está nervoso, isso está incomodando tanto que essa pessoa vai puxar, vai querer tirar a sonda, o paciente. O que acontece, gente? As indústrias pensaram nisso. Olha o que acontece, uma medida de segurança para você não conseguir tirar isso de dentro de você. Conseguem ver que aqui dentro da bexiga, ó, aqui na pontinha do catéter, tem um balãozinho? Tem um balãozinho aí. A gente chama de balonete. Esse balonete, percebem que ele é bem mais largo do que a entrada da uretra, aqui a entrada da bexiga. Por quê? Justamente porque se alguém puxar, não vai sair. Porque ele é bem mais largo, a boca dele, né, entre aspas, né, Oi? Não vai tirar. Lógico, vai machucar se alguém puxar. Mas a ideia é não tirar porque ele é bem mais largo do que o canal. Nossa, professor, mas como é que isso chega aí dentro? Pode machucar, você acha? O que acontece, gente? Na verdade, ele é inflado lá dentro. Então, quando a gente coloca, ele não vai assim. Isso aqui, esse balonete aí que está cheinho, é o resultado de o enfermeiro, o médico que passou a sonda, encher esse balonete com aproximadamente 10 miligramas de água destilada, tá bom? Então, ele vai vazio. Quando o catéter, quando esse caninho adentra a bexiga, por medida de segurança, o enfermeiro infla esse balonete. Mais ou menos uns 10 ml de água destilada, tá bom? Então, não vai assim. É inflado lá dentro por medida de segurança. E aí, obviamente, né, gente, o que acontece? Você tem aqui, ó, uma bexiga cheia, lotada. Quando a gente coloca o catéter, enfim, esse caninho, né, esse encanamento, a urina vai sendo o quê? Drenada. É como se fosse uma mangueira. Imagina, você pluga uma mangueira na ponta de uma torneira. Isso, você vai se esgotando, drenando, eliminando, excretando, tirando essa urina que está em excesso lá na bexiga, que é o órgão responsável pelo armazenamento da urina. Professor, isso vai para onde? Vai para uma bolsa coletora, que pode ser, e normalmente é, acoplada aqui na perna do paciente. Perceberam a importância? Fantástico, né? Essa é a ideia. Então, a sonda vesical é isso. É uma medida que nós utilizamos para drenar a urina do corpo do paciente, para retirar, eliminar a urina que está lá na bexiga. Por algum motivo não saiu, pode ser por conta de uma injeção, pode ser de algum procedimento cirúrgico, algum problema sério que essa pessoa tem, alguma doença, algo aconteceu, a urina não sai naturalmente, e aí a gente precisa utilizar um procedimento
que a gente chama essa sonda, né, de sonda vesical. O que acontece? Muitas vezes, essa falha, eu vou chamar de falha, tá? De a urina não sair naturalmente do corpo do paciente é algo que aconteceu porque foi fazer uma cirurgia, tomou, no meu caso, quando eu fiz cirurgia, eu tomei a hack. Então, vou dar um exemplo. Então, você toma uma hack, até que seu organismo vá voltando ao normal, demora um tempo, obviamente. Mas os seus rins continuam ainda produzindo urina. E adivinha, a sua bexiga continua enchendo. É um armazenamento. Os rins produzem, os ductos conduzem e a urina e a bexiga armazena. Só que aí, gente, eu tomei a hack e cadê? Deu falha, digamos assim, né? Aham. Não vai. Não é, quando eu fiz a hack, aí o enfermeiro colocou a mão assim, aqui, na região da bexiga, falou, se você não urinar, se você não fizer xixi, sonda. Eu vou dar, aí deu um tempo lá, eu vou voltar aqui, e aí eu fiquei desesperado, né, lógico. Fiz de tudo, liguei torneira, enfim, aí no chuveiro, torneiro. Não, é. Deus me livre. Não, aí eu peguei, aí eu fui, consegui, mas demorou bastante. Então, assim, mas muitos pacientes que tomam, por exemplo, a hack, não voltam. Assim, não dá tempo, até que o sistema volta, aí tem que passar a sonda. Então, assim, muitas vezes, de vez em quando, por algum motivo, como, por exemplo, o procedimento cirúrgico, alguns pacientes precisam ser submetidos à sonda. Quando isso acontece, tem um tipo específico de sonda, que é a sonda de alívio. Então, tem a sonda de demora, que fica por dias, semanas ou até meses, e tem a de alívio, que é só para aliviar. Olha, como o AGI ganhou criança, fez cesárea, olha, por enquanto não volta o sistema urinário a funcionar normalmente, a bexiga dela está cheia. Vamos aliviar a bexiga dela agora. Então, aí coloca a sonda de alívio. Isso, a sonda é só por quê? Porque a ideia é a gente aliviar naquele momento. Porque depois o organismo da pessoa, naturalmente, vai voltar a colocar a urina para fora, fazer xixi normalmente, tá bom? Essa aqui... Oi? Então, todo o corpo sofre, digamos assim, o impacto, né, da injeção, que é muito forte. Muito forte, muito. E aí vai ficando lento, vai lentificando, e aí você tem que passar a sonda. Essa sonda que a gente passa, por exemplo, no procedimento cirúrgico, é a de alívio. Mas tem uma outra que fica por dias, semanas ou meses, é a de demora, e aí é quando acontece casos mais sérios e tudo mais, tá bom? Então, essa é a diferença básica. Vamos lá. Só vou desenhar aqui novamente. Vamos para a gente... Opa, perdão. Então, aqui, ó. Urina produzida nos rins é conduzida pelos ductos até a bexiga armazena, mas ela tem um limite. Algo impede, limita ou bloqueia o esvaziamento da bexiga, e aí a gente vai ter que realizar a drenagem, vai ter que eliminar essa urina. Como? Por meio de um procedimento chamado sonda vesical. Ou se for só agora, porque sofreu um acidente, ou
porque foi fazer uma cirurgia, tomou um certo tipo de medicamento. Se for naquele momento, é a sonda de alívio, ou também conhecida como intermitente. Não, professor, vai ter que ficar com essa sonda aí por alguns dias. É a sonda de demora. É uma questão simples, né? O nome sonda vesical de demora, porque ela demora muito mais no corpo do paciente, fica no corpo do paciente muito mais do que a intermitente ou a de alívio, que a ideia é um alívio momentâneo, na hora, tá bom? Então, vamos lá. Essa sonda, então, intermitente, que também é conhecida como sonda de alívio, ela é o contrário da sonda de demora. Por quê? Porque ela não permanece muito tempo na pessoa. É o que eu falei, é algo momentâneo, é algo rápido, é algo esporádico. Então, foi só para aliviar. É um alívio, literalmente, estava muito cheia, a gente aliviou. Por isso que ela chama sonda de alívio. Mas como é que fala? Eventual, esporádico, uma vez ou outra, se necessário. Tá bom? Isso é bem diferente da sonda de demora, né? Obviamente. Esse tipo de sonda, que é a intermitente, né, o sonda de alívio, é mais utilizada para drenar a urina antes de algum procedimento médico, ou depois também, tá? Como no meu caso foi depois, porque eu tomei a RAC, aquela injeção famosa. Ou para alívio imediato. Aqui. Alívio imediato em pessoas que tenham, por exemplo, algum tipo de paralisia ou retenção urinária, tá bom? De vez em quando a gente vai ter que passar, é um evento, aconteceu, foi um acidente, é uma resposta do organismo para um procedimento cirúrgico, vamos aliviar essa bexiga, a gente passa a sonda de alívio. Por isso, a palavra alívio, porque ela vai aliviar momentaneamente a bexiga do paciente. O contrário disso é a sonda vesical de demora. A sonda vesical de demora não, ela pode ficar, e normalmente fica, dias, semanas ou até meses, tá? Por isso que ela chama de demora. Ela demora mais tempo no corpo do paciente. Ela fica no corpo do paciente por mais tempo. E olha só que coisa louca. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para um ponto muito importante. Que ponto é esse, professor? Olha aqui. Essa sonda de demora, vesical de demora, é utilizada quando a gente precisa, preste atenção nessa expressão, manter a drenagem contínua, ou seja, continuamente, frequentemente, eu preciso eliminar essa urina do paciente. Algo aconteceu, há alguma falha, pode ser um câncer, uma doença, alguma coisa aconteceu, essa urina não sai naturalmente, preciso passar a sonda para que essa sonda vá drenando, eliminando essa urina continuamente. A urina não para, né, gente, de ser produzida. Eu falo, em um organismo normal, né, lógico. Não para de ser produzida, vai sendo armazenada na bexiga e a sonda vai drenando, vai eliminando, tirando essa urina da bexiga continuamente. Tá bom? Esse tipo de sonda, a de demora, tá? Está indicada quando é necessário promover o esvaziamento constante, contínuo, frequente da bexiga. Para também monitorar o débito urinário, fazer o preparo cirúrgico, realizar a irrigação vesical ou até mesmo para diminuir o contato da urina com algumas lesões de pele. Possam ser que estejam... tá tudo na apostila, exatamente. Tá, então, esse aqui eu acho que tá. Mas mesmo assim, se não tiver, eu acho que tá, sim. Mas se não tiver, eu vou deixar a apresentação com vocês. Mas a ideia que a gente tem que entender é só, principalmente, lógico, né? Essa diferença quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra. Quando eu quero esvaziamento constante, contínuo, precisar de demora, que demora dias, né? Semanas ou meses. Quando é algo rápido, só para aliviar, é a sonda intermitente, ou sonda de alívio. Essa sonda de demora é amplamente utilizada em pacientes imobilizados, inconscientes ou que tenham alguma obstrução, ou até mesmo em pós-operatórios. Às vezes você tem que usar uma de demora.
Não pode ir ao banheiro, olha, está recuperando. Não pode ir ao banheiro, a gente vai ter que deixar uma sonda, obviamente, né? Tá bom, gente? Então, o grande lance é esse. Se você tem a necessidade de fazer essa drenagem de forma contínua, sei lá, o paciente fez algum tipo de procedimento cirúrgico, tem algum problema, uma doença, algo que ele fez que dificulta ou limita essa drenagem natural, a gente vai ter que deixar essa sonda de demora, tá bom? Essas situações que eu acabei de citar favorecem ao paciente ficar, olha que legal, por um longo período sem o controle voluntário da eliminação. Eu não consigo segurar, sai, e aí a gente coloca a sonda, porque essa urina vai sendo coletada na bolsa. Então vamos lá. Professor, sou cuidadora. Posso colocar a sonda? A gente fala passar, né? No hospital. Posso passar a sonda? Não, não pode. Eu já deixei isso aqui. Não. Isso aí, muito bom, gente. Vejam, a introdução da sonda é exclusiva do médico ou do enfermeiro. Nem técnico, nem técnico. Ó, é bem claro, né? Médico ou enfermeiro. Esse enfermeiro, gente, não é o técnico, é o padrão. Enfermeiro que é graduado. Porque você precisa saber técnicas, senão você vai machucar o paciente. Precisa saber como faz, ter experiência, então não é algo simples, porque isso pode trazer prejuízo para o paciente, tá bom? Obviamente, né, eu sei, é uma questão bem lógica, né, mas eu gosto de deixar claro assim, esse procedimento da introdução ou da passagem da sonda precisa ser feito de forma asséptica, limpa, totalmente livre de contaminação, porque é algo que vai introduzir, que vai ser introduzido no paciente. Se eu pego uma sonda contaminada, alguma bactéria, alguma coisa, e coloco dentro do corpo do paciente, com certeza posso causar doenças a ele, ao paciente. Por isso que esses médicos ou enfermeiros que fazem a passagem, a introdução, precisam estar muito atentos. É algo sério, não é algo simples. Então, a gente tem que entender isso também. Tem que ser feito de forma responsável, profissional, técnica e, principalmente, totalmente asséptica, totalmente limpa, livre de contaminação, bactérias, vírus, fungos e por aí vai. Então, aqui tem deixa eu mostrar o desenho, né? Mas aqui tem, na vida real, como é. Essa é a bolsa coletora, a urina é jogada aqui dentro, tá bom? E aí tem o desenho que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Alguns detalhes. Ao introduzir a sonda na bexiga do paciente, o balonete, quem que é o balonete mesmo? É esse balãozinho aqui, tá? Esse é o balonete. Quando a sonda é introduzida no paciente, o balonete deverá ser inflado, ou seja, enchido. Com o que, professor? Com água destilada, aproximadamente 20 miligramas. Falei 10, perdão, aproximadamente 20 miligramas. Tá bom? Por quê? A ideia aqui é segurança. Proporcionar um procedimento de segurança. Porque aí não vai ficar saindo e machucando e tendo que colocar toda hora. Ele infla, isso, exatamente. Então ele fica inflado, ele é bem mais largo do que a entrada da bexiga, não vai sair. Lógico. Aí, lógico, quando a gente for retirar, aí sim, né? Tem que esvaziar, tirar essa água destilada para poder tirar e não causar ferimentos, lesões ao paciente. Tá? Questão bem lógica. E, obviamente, né, gente? Ainda que ele é mais largo que a entrada da bexiga, isso é uma questão óbvia, isso não significa que o paciente tem que ficar puxando. Senão vai causar lesões, vai machucar. Isso que fala aqui, ó, não poderá ser tracionado. Tranco, não pode ficar puxando, porque isso machuca o canal. Machuca a uretra, machuca a bexiga, não é o ideal. Mais cuidados.
Nunca deixar a bolsa coletora da sonda vesical em contato com o chão. Professor, o que é isso? Aqui, ó. Percebem que a sonda, ela vem aqui, a urina é conduzida e ela cai onde? Uma bolsa coletora. Então, tem uma bolsa, literalmente uma bolsa, que essa urina vai sendo armazenada. Se eu deixar essa bolsa aqui no chão, o que acontece? Pode correr o risco de uma contaminação. Lembra que você tem aqui, ó, você tem aqui, uma introdução no corpo do paciente. Se eu deixo isso aqui no chão, as bactérias podem subir e adentrar o organismo do paciente. Por isso, não posso deixar, não posso permitir que isso fique no chão, porque isso pode trazer prejuízos, doenças, complicações para o nosso, né, paciente, tá? Então, por isso que uma recomendação parece básica, mas às vezes passa. Então, a gente não pode deixar no chão por conta do alto risco de contaminação que isso pode trazer ao paciente, certo? O que mais? Ao esvaziar ou eliminar, né, drenar a bolsa, deverá observar o aspecto e também o volume da urina depositada. Vamos lá. A gente, obviamente, tira essa urina que está aqui dentro, né? Em alguns casos, você consegue, tem uma torneirinha, outros, você troca a bolsa, então vai de modelo para modelo. Mas a gente tem que tirar. Quando você vai fazer a retirada, você vai eliminar essa urina que está dentro dessa bolsa, tem que observar alguns pontos. O paciente urinou mais ou menos do que na última vez. A média, a quantidade, né, de urina que ele está fazendo nessa semana é mais ou menos a mesma da semana passada? Não, professor, encurtou. Mudou a cor, o cheiro está diferente, está mais viscoso, mais pastoso. Tudo isso precisa ser observado, tá? É muito importante que a gente fique atento a isso também. Meninas do Zoom, o link vai expirar, a aula não terminou, tá? Eu vou abrir um outro link para a gente continuar. Então, menos de um minuto, daqui a pouco vai cair aqui. Eu vou abrir um novo link e disparo lá para vocês, tá bom? Então, muita atenção, tá, gente?